Olá, queridos irmãos, muito boa noite a todos. Inicialmente, rogamos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o Mestre, e aos nossos benfeitores, para que estejam conosco, nos inspirem, nos dê o entendimento da lição que nesta noite trazemos para o estudo. Do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. É um capítulo interessante porque vai nos levar a uma reflexão sobre como dar, como doar, como oferecer, como cumprir aquele preceito cristão de fazer ao outro o que gostaríamos que nos fosse feito. Então, dar sem que haja em nossa atitude uma ostentação é o que devemos buscar. Então, nós temos para nossa orientação que fazer o bem sem ostentação é algo que devemos ter em mente, que devemos praticar. E por que isso nos é recomendado? Porque quando fazemos algo em favor de alguém, com a intenção de sermos vistos, ostentando a nossa ação, nós estamos, no dizer do Cristo, recebendo a nossa paga aqui mesmo. Os aplausos que possamos despertar e receber, o reconhecimento, a gratidão, tudo isto significa a paga por aquilo que fizemos. Então, o valor é diminuído. Tem o seu valor, sim, para aquele que recebe, mas para nós outros, devemos, evidentemente, agir, realizar, sem a intenção de que sejamos vistos, que haja na nossa atitude uma ostentação. Eu vou recorrer a uma passagem do Evangelho onde Jesus estava no templo, juntamente com os seus discípulos, observando o movimento das doações. Então, narram os evangelistas que um fariseu aproximou-se daquele gasofilácio, a urna onde se depositavam as doações, e fez, evidentemente, tilintar daquilo que doava ao colocá-la a sua doação naquele recipiente. Então ele sacudiu a bolsa onde as moedas tilintavam, despejou-as naquele recipiente e olhou para os lados para ver quantos o observavam e haviam percebido o quanto ele havia oferecido, doado ao templo. Logo após, entrou uma senhora, uma velhinha, uma criatura de idade avançada, muito simples, e ali desenrolou do seu lencinho, como se usava no passado, uma pequenina moeda e a colocou humildemente naquele recipiente e retirou-se em seguida. Não chamou para si a atenção, até porque a sua doação era mínima, frente àquela feita anteriormente pelo fariseu. E depois de passada esta cena, Jesus então chama os seus seguidores e lhes diz: esta realmente praticou a caridade, porque doou daquilo que falta lhe vai fazer, quando o outro doou daquilo que lhe sobrava. E ainda mais, ostentou a sua doação, quando esta pobre senhora, além de doar o mínimo que tinha, era aquilo que iria lhe fazer falta. Então, vejamos que a ostentação, a intenção de ostentar o que fazemos, é o que realmente está em questão. Porque o próprio Cristo não se ocultou, não se escondeu para praticar as ações
em favor daqueles que o procuravam. Curou leprosos, fez ver a cegos, ouvir a surdos, fez andar a paralíticos, tudo na presença de um público que viu, que assistiu às suas ações. Qual a diferença? É que Jesus fazia por amor, não para ostentar-se. Fazia para exemplificar a outros o quanto cada um pode fazer dentro da sua condição existente, seja ela espiritual, seja ela material. Então, essa ostentação, essa intenção de se ostentar é que é condenável nas nossas ações. Então, muitas vezes, nós não conseguimos nos esconder para entregar uma cesta básica, para fazer um socorro a uma criatura, para doar alguma coisa de nós. Muitas vezes nós não conseguimos ocultar isto, mas o que importa é a nossa intenção. Voltamos a repetir, a intenção é que vai qualificar a nossa doação. Então, nós temos as pessoas que lamentam não poder fazer muito, não poder doar, porque poucos recursos possuem. E nós queremos dizer que o Evangelho nos ensina que o pouco, um copo d'água que oferecemos a alguém com o sentimento de solidariedade para com aquele alguém, será uma doação perante o reino divino, porque nós estamos colocando naquele copo d'água o nosso amor, a nossa solidariedade, a nossa intenção de ser útil àquele alguém. Isto comparado às grandes doações que quem pode e tem oportunidade também fará com o mesmo sentimento, não pela quantia, não pela quantidade, nem pela qualidade, pelo valor daquilo que doa, mas sim e também e principalmente com a intenção de auxiliar de alguma maneira. Então, aqueles que lamentam não ter o que dar, lembrem-se de que o cofre do coração está recheado de valores que podem ser oferecidos. Lembramos ainda aquela passagem em que Pedro dirigiu-se ao templo e, como Jesus lhes havia recomendado que não trouxessem, não carregassem, não levassem valores amoedados consigo. Pedro, então, foi instado por um pedinte que ali se encontrava e que lhe solicitou uma doação. E ele, apalpando a túnica, os bolsos, não encontrou nenhuma moeda e disse àquele pedinte: olha, eu não trago nenhum valor em meus bolsos. Mas lembrou-se da outorga que Jesus havia a eles conferido, de que curassem os doentes, fizessem andar os paralíticos, ver os cegos, fazer aquilo que Jesus fazia e fez, e nos disse que também seríamos capazes de fazê-lo. Então, Pedro, lembrando-se no repente daquilo que Jesus lhe havia ensinado, ele olhou para aquele pedinte e lhe disse: eu não trago, então, nenhum valor em meu bolso, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E o paralítico, ou o pedinte, que era paralítico, se ergueu e se levantou. Então, vejam que, muitas vezes, nós somos instados a oferecer não valores amoedados, mas sim de nós mesmos. Quantas vezes somos instados, somos convidados, somos solicitados a dar uma orientação a alguém, a dar um conselho a alguém, a participar das necessidades de alguém, algo que não envolve a questão financeira,
mas sim os valores espirituais que já trazemos conosco. Então, que ninguém se lamente por não ter quantias que possam ser oferecidas, porque essas quantias são inesgotáveis quando buscadas no coração. Então, a beneficência que podemos praticar, muitas vezes não é uma caridade diretamente qualificada como um ato caridoso, mas um ato beneficente. Ora, nós começamos o exercício da caridade legítima pela beneficência, quando ajudamos de alguma forma alguém que nos solicite algo, como eu disse ainda há pouco, que envolve pouquíssimo esforço de nossa parte, mas que não podemos negar. Um sorriso, um bom dia, uma preferência no trânsito, uma preferência na entrada, numa fila, ou seja, qualquer coisa, algo que nos seja possível fazer sem que nos custe tanto. Muitas vezes quase nada, mas para aquele que recebe, que se beneficia, tem um grande valor. Então, nós temos aquele exemplo dentro deste capítulo, onde nos recomendado sobre a questão da mulher rica, que é o item 16 do nosso capítulo. A mulher rica, diz aqui, feliz que não tem necessidade de empregar seu tempo em trabalhos domésticos, não pode consagrar algumas horas a trabalhos úteis para seus semelhantes? Compreendemos que, muitas vezes, a mulher, no exercício de suas atividades domésticas, consome todo o seu tempo em favor da família, sob sua responsabilidade. Mas ele fala aqui daquela que tem condições de ter alguém para auxiliá-la no serviço do lar e que lhe sobra um tempo. E este tempo, valor precioso, um dos mais preciosos que existe, precisa ser bem aproveitado. Então, por que não, naquele tempo disponível, ao invés de utilizá-lo em seu próprio favor, no seu próprio conforto, no seu próprio embelezamento, nas suas atividades tidas como hobbies, não pode essa criatura fazer algo em favor de alguém, como diz aqui? Não pode consagrar algumas horas a trabalhos úteis para seus semelhantes? Que com o supérfluo de suas joias compre o que agasalhar o infeliz que treme de frio. Não é, evidentemente, proibido a quem possa, a quem tem posses, a quem disponha de recursos, que usufrua para si também, mas que não seja exclusivamente para si. Que a criatura se lembre de que um esforço, por pequenino que seja, em favor de alguém, justifica a nossa presença e a nossa obediência à lei divina, que é o que devemos ter em mente, é o que devemos buscar sempre. Então, é possível fazer tantas e tantas coisas que nos distraímos, nos ocupamos tanto de nossos próprios interesses que esquecemos que muitas vezes um sorriso fará a diferença na vida de alguém. Imaginemos o lar onde nós temos várias oportunidades de sermos bondosos, compreensivos, tolerantes, pacientes, seja com quem for que conosco divide o espaço do lar. Na parentela, onde podemos ser um instrumento de união para com aqueles que estão em litígio, muitas vezes por bagatelas, que nós tenhamos o interesse de que o bem-estar que desejamos para nós também seja
dividido, seja partilhado com aqueles que nos cercam. Não podemos pensar apenas no nosso conforto. É necessário estarmos atentos para com tudo aquilo que nos cerca em todos os sentidos. Então, os verdadeiros cristãos são aqueles que cumprem aquilo que Jesus trouxe no seu Evangelho, ampliando a compreensão das leis divinas trazidas anteriormente por Moisés. Então, neste tempo, na atualidade nossa, onde o Espiritismo vem como terceira revelação, nos lembrar aquilo que Jesus disse, acrescentando outras não ditas por ele no seu tempo, por falta de nossa capacidade de compreendê-lo, hoje essas realidades, essas informações, estes ensinamentos estão à nossa disposição na nossa querida doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, a pedido e a mando dos espíritos superiores. Ali nós encontramos a razão da nossa vida, e incluindo-se aí a nossa participação efetiva e afetiva em tudo que diga respeito ao bem-estar comum, não apenas o nosso bem-estar. Então, a caridade que um dia pairará sobre todas as coisas, ela começa nesses pequeninos gestos do dia a dia, onde cedemos um pouquinho de nós em favor de outros em todas as direções. Que a gente possa prestar muita atenção sobre, principalmente, o tempo. Nós estamos vivendo uma época de transição. Todos estamos informados que o mundo passará por um processo de renovação, encerrando uma fase de expiação e de provas, adentrando uma fase de regeneração, onde os sentimentos serão a tônica de cada um de nós, os sentimentos bons. Prevalecerão os bons, ou seja, aqueles que foram tocados por um sentimento de bondade. Não é necessário que sejam espíritos já evoluídos, já purificados, mas sim aqueles que vão se dispor a serem solidários, compreensivos, participativos, atentos que estarão ao mandamento do Cristo, que está também na lei divina. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E finalizando, lembrando o querido Mestre Jesus, amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Como eu vos amo e não eu vos amei. Jesus continua nos amando e nos sugerindo, propondo que amemos também. E assim nós estaremos cumprindo a nossa tarefa perante as leis divinas e perante as leis do mundo. Que Jesus nos abençoe, nos inspire, nos lembre, toque em nosso coração a cada momento, para que estejamos atentos para as doações de todos os sentidos, que não sejam por ostentação, mas sim por boa vontade. Que Ele nos abençoe.